Salve, salve família, aqui é Flaudis Andrade, DDI Podcast. E hoje nós estamos aqui no episódio muito especial. Hoje eu estou aqui com o nosso patrocinador, isso mesmo, Secretaria de Esporte, tem sido uma parceira, né? Tem estado conosco aqui, juntamente com o DDI, desde o início, né? Lá há cerca de um ano, quando a gente iniciou, a Secretaria de Esporte esteve conosco, a Prefeitura de Arapiraca, e aqui eu quero externar os meus agradecimentos ao secretário de Esporte na atual gestão, que é o senhor Josenildo Souza, e ao prefeito Luciano Barbosa. E hoje nós estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos do que essa figura importantíssima para a nossa cidade, que faz parte, né, desse centenário. E nós iremos aqui discutir, ouvir boas histórias, das boas gargalhadas, né, sobre as suas vivências, sua experiência, principalmente voltada para o esporte, para a rádio, para a comunicação. Hoje eu estou aqui com o doutor Josenildo Souza. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Flaudis. Alegria muito grande poder compartilhar esse momento aqui com vocês do DDI Podcast. Que coisa boa. Eu quero agradecer aqui ao senhor pela parceria, por ter acreditado no DDI, quando o DDI... Somos pequenos ainda, né? Mas ainda éramos embrião, quando o senhor acreditou na gente. Isso é importante, a gente poder gerar oportunidades, poder compartilhar atividades assim com pessoas da sua qualidade, que tem se mostrado assim muito competente por tudo que faz, e o DDI tem se mostrado importante, né, para a relação de comunicação de todo o município arapiraquense. Coisa boa. E eu já quero ouvir do senhor. A Secretaria de Esporte, por onde a gente tem passado, a gente tem ouvido falar e falar bem. É uma secretaria nova, iniciou tem pouco tempo, mas tem se tornado um destaque. Qual o segredo de ser um destaque, uma secretaria tão nova, e o senhor está à frente, que é a Secretaria de Esporte do município de Arapiraca? Não tem segredo, Flaudísio. Eu, graças a Deus, na minha vida pública, eu já ocupei diversos cargos e tenho tido reconhecimento de toda a população arapiraquense. É importante você se dedicar ao que faz, fazer com amor. Eu já cuidei da limpeza pública de Arapiraca, eu já fui secretário de iluminação pública de Arapiraca, fui secretário de urbanismo. Então, nas mais diversas atividades do âmbito municipal, eu já trabalhei, até a nível estadual também, quando formei na equipe do, naquele momento, vice-governador do estado, o Luciano Barbosa. Então, assim, é você se dedicar ao que faz, você trabalhar todo dia. E essa questão do trabalho não é nada que me atormenta, não é nada... É você fazer o trabalho com dedicação, com empenho, né? Com muita força de vontade. E eu faço isso desde os meus 10 anos de idade. Eu nasci no comércio, eu nasci dentro do comércio, trabalhando com meu pai, trabalhando com minha mãe. Então, assim, eu nunca me acovardei pelo trabalho. Eu sinto prazer em trabalhar. O segredo é esse, é você sentir o prazer em trabalhar. Graças a Deus cumpri todas as minhas tarefas dentro do serviço público, mas no esporte eu falo com mais autonomia, com mais propriedade, porque eu sempre militei no esporte, né? Sempre militei no esporte. Então o segredo é esse, é trabalhar com responsabilidade, com dedicação, amar o que faz e não ter o trabalho como uma obrigação, é ter o trabalho como de fato ele precisa. E no serviço público eu tenho me esforçado para fazer o melhor pelo povo arapiraquense e agora pelo esporte arapiraquense. Hoje a Secretaria de Esporte ela já ganha forma, né? Ela já ganha um esqueleto próprio, tem se tornado um marco e muitos atletas têm sido beneficiados com o apoio que a Secretaria disponibiliza. Como é que tem sido aí esse trabalhar? Secretaria de Esporte juntamente com os atletas. De fato, a minha denominação não seria nem de atletas, são dos nossos talentos, né? Dos nossos talentos. E Arapiraca tem isso assim com uma predominância muito grande, né?
nós temos figuras aqui importantes, né, na relação com o esporte, seja em qual espécie for, mas nós temos grandes figuras. E aí é cuidar da pessoa, cuidar com responsabilidade, não criar falsas expectativas, é você trabalhar nessa relação. E, como você bem colocou, só tem um ano que essa secretaria foi retomada. Em outro momento ela já existiu, em outro momento eu fui secretário de esporte, né? Mas depois ela saiu do cenário. E agora, de forma brilhante, de forma inteligente, o prefeito Luciano Barbosa cuidou em retomar. Há uma necessidade hoje na relação social que a gente possa usar o esporte como inclusão social. E ele foi muito dono de uma expertise assim, muito grande quando ele retomou. E aí, retomando, eu recebi o convite. Na ocasião, ele me perguntou se eu gostaria de permanecer onde eu estava ou se gostaria de ir para o esporte. E eu disse que ele ficasse inteiramente à vontade e o que fosse melhor no encaixe da minha pessoa, eu estaria à disposição. E aí ele me chamou mais uma vez e disse, tu tem que ir para o esporte, vai para o esporte porque eu acho que eu vou precisar de você no esporte. Fui para o esporte e, graças a Deus, a gente tem trabalhado essas questões, né? E esse ano que passou, que fechou um ano do surgimento, do ressurgimento da secretaria, foi muito bom porque a gente conheceu profundamente, né, os acontecimentos esportivos. Hoje já não é mais aquela coisa muito fundamentada só no futebol, existe uma diversidade muito grande das ações esportivas e aí nós vamos conhecendo os talentos nascidos em Arapiraca ou que vivem em Arapiraca. E é muito salutar, é muito gostoso você apoiar e no pós-conquista os atletas retornarem à secretaria e chegar com os troféus, com as conquistas, com o que fez. E isso tem sido algo assim muito motivador para todos nós. E por isso que a gente todo dia recebe essa injeção de ânimo através das conquistas do nosso povo, das pessoas que vivem em Arapiraca e conquistam lá fora, levando o nome de Arapiraca nas grandes conquistas. Coisa boa. A gente está indo aí para o centenário, né? E tivemos aí uma vitória honrosa, né, da atual gestão do nosso prefeito Luciano Barbosa, e eu quero aqui externar os meus agradecimentos e parabenizar o prefeito Luciano Barbosa pela belíssima conquista, né? Mais uma vez foi depositada a ele como nosso representante, estar nos representando por mais um período. Estamos correndo aí para o centenário de Arapiraca. A Secretaria de Esporte está se mobilizando para alguns eventos. Quais são eles? Flaudísio, você abriu um espaço assim que eu possa fazer um breve comentário em relação ao lado político da conquista do prefeito Luciano Barbosa, e isso é muito importante. Eu trabalho com o Luciano desde o primeiro dia que o Luciano chegou em Arapiraca para ser secretário de Finanças do nosso município. Depois ele se transformou em secretário de Educação e naquela ocasião a prefeita era a Célia Rocha. E a Célia Rocha me convidou e disse assim, apresente o Luciano à sociedade. Eu quero que você leve o Luciano para que o Luciano conheça as pessoas e as pessoas conheçam o Luciano. E foi assim que a gente atuou essa relação de confiança. A gente trabalha desde o primeiro dia, trabalhei com ele em todas as gestões dele, em diversas pastas diferentes, né? E agora na relação do esporte. A vitória do Luciano não se constrói de um dia para a noite, não se constrói a partir do momento em que você começa efetivamente a fazer o momento político. Política você faz trabalhando todo dia.
política você faz fazendo o que o Luciano faz, exercendo liderança, a capacidade de gestão, né? E aí depois vem o reconhecimento popular, o reconhecimento da comunidade. E o povo arapiraquense foi muito generoso em dar essa votação. É como se tivesse diplomando mais uma vez o prefeito e dizendo, efetivamente, está aqui, né, a nossa confiança, o nosso voto de confiança. E você sabe perfeitamente que ele é outro trabalhador, é um cara dedicado. Né? Quando todo mundo imaginou que após a eleição o Luciano fosse descansar um pouco, no outro dia, 7h30 da manhã, ele estava provocando os secretários, chamando, vamos para a rua, vamos ver, porque agora é o recomeço de um novo ciclo, é um recomeço de um novo mandato. E eu quero fazer. Normalmente, quando um prefeito ganha 2, 3 mandatos, vem aquela coisa do conformismo, ou seja, o cara se acomoda um pouco. Ele não, ele busca uma energia diferente, de muita força de trabalho, de construção, e vai para a rua no dia seguinte, como fez agora há poucos dias da eleição. Né? Não deixou o ritmo cair. Então, assim, a gente tem trabalhado também para dar a nossa contribuição em relação às atividades esportivas de Arapiraca. Né? Esse final de semana nós fizemos um trabalho em parceria com a Arafute, né? E fizemos 3 dias de uma competição esportiva para atender as crianças de 7 a 14 anos, lá no estádio municipal. Sexta, sábado e domingo. Olheiros de todo o Brasil, dos grandes clubes do futebol do Brasil. Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Esporte Clube do Recife. Tinha gente de tudo quanto é lugar para olhar. E assim, é o que eu te falei, quando a gente olha, que começa a conviver, que chega lá, é apresentado às crianças, aí diz, ó, esse aqui está vinculado ao São Paulo, esse aqui está vinculado ao Atlético Mineiro, esse aqui vai para o Palmeiras. Crianças de 8, 9, 10 anos de idade. Então, assim, não existe outro caminho. O melhor caminho, o caminho mais curto que você tem é gerar oportunidades através do esporte. E a gente tem incentivado bastante. Foram quase 1.000 crianças. Foram mais de 50 equipes de toda uma região. Então, isso é muito importante. Essa atividade aconteceu no final de semana passado. Hoje, nós já anunciamos a Corrida da Emancipação. O ano passado, nós saímos de 700 inscrições para 1.000 inscrições. E esse ano nós vamos fazer com 2.000 inscrições. É uma corrida gigantesca. Daria para tratar já como uma meia maratona. Sim. Não é verdade? Num espaço público, assim, de encher os olhos, que é aquele lago da Perucaba. Né? Me parece que foi construído com esse objetivo, porque é uma área de convívio social das mais importantes que nós temos no Nordeste do Brasil. Né? E assim, nós vamos lá prestigiar essa corrida de rua que tem sido assim uma coisa de interesse popular. Você me dizia há pouco que foi na barbearia hoje pela manhã e o povo cobrando, sim, querendo saber tudo verdade. mais e tal. Então isso é tudo muito importante. Então, no dia 27 de abril nós vamos realizar essa, que já é uma das maiores corridas da região do Nordeste brasileiro. Né? Esse é outro ponto importante. E a Prefeitura vai dotar esse evento de toda a infraestrutura necessária para que, de fato, esse evento possa, mais uma vez, crescer, mais uma vez, se consolidar dentro do raio esportivo que nós temos. Nós demos início agora a uma competição que não pode ser também totalmente centralizada na zona urbana, e é por isso que o prefeito tem tido o cuidado da construção dos ginásios esportivos em toda a comunidade. Sábado passado estivemos numa inauguração lá na Lagoa do Rancho,
da praça central da Lagoa do Rancho, que ficou uma obra nos parâmetros de igualdade com as obras da zona urbana. Porque assim, imagina só, você pode dizer assim, não, eu vou fazer num padrão melhor, onde os olhos das pessoas estão assim mais próximos. Na zona rural eu vou fazer, mas não vou fazer dentro desse padrão. Ele costurou uma ação arquitetônica de engenharia que assim ficou melhor do que muitas praças que nós temos na zona urbana do município. Então sentir esse povo alegre, contente, participativo, o povo na praça, e lá automaticamente ele já anunciou mais uma creche. Ele está construindo também um ginásio de esportes. Aquela comunidade que vive na Lagoa do Rancho, a hora que o ginásio de esportes estiver pronto, essas pessoas não virão assim com esse objetivo para a região urbana da cidade. Eles irão curtir aquele ginásio de esporte, que vai servir como uma atividade esportiva e vai servir também para atividades culturais. Né? Imagina no período junino você poder oportunizar as quadrilhas juninas daquela comunidade, fazer as suas apresentações no ginásio de esporte. Essa conjuntura, essa atividade associada que você vai oportunizando, vai criando talentos, vai gerando essas oportunidades. Então, isso é muito importante. E nós estamos realizando também a Copa Rei 9, na zona rural de Arapiraca. Fizemos a abertura aqui no CAET, né? Daqui a pouco eu quero falar também do CAET, né? Que é o Centro de Apoio às Escolas em Tempo Integral, e aos finais de semana ele se transforma no Clube do Servidor. Então o Futset está acontecendo em 2 comunidades da zona rural. Isso é muito importante. Às vezes, quem mora na zona urbana, no domingo, tem mais oportunidade, né, de se distrair, de fazer suas atividades, né? Mas lá na zona rural você precisa ver a participação popular, a participação do povo. Eu estive recentemente lá na Lagoa Cavada, uma presença de público assim espetacular, né? Dos clubes que participam e também das pessoas que vão assistir à comunidade. Agora, nos próximos dias, nós vamos fazer uma também lá na zona rural, no povoado Cangandu. Então, é integrando as ações, fazendo acontecer, aproximando as pessoas das atividades esportivas. E na próxima sexta-feira, a abertura da Copa de Futsal. A expectativa é de que já tenhamos assim um público estimado de 4.000 pessoas no ginásio lá do Clube do Servidor, para quem gosta do futebol da bola pesada, né? Da bola pesada. Assim, trabalhando dessa forma, com essa intensidade, acompanhando, né, os acontecimentos esportivos, até o final de outubro nós vamos realizar também o Pedala Arapiraca. É outra atividade com mais de 500 ciclistas saindo de lá do Clube do Servidor. Então, tudo isso é muito impactante, é muito importante. E você atender e respeitar, ouvir a comunidade para saber de fato o que é que a comunidade quer. Deixar os interesses alheios ao esporte de lado e fazer com que ele aconteça para atender quem de fato gosta efetivamente da prática esportiva. Então é por aí, é fazendo essa atividade e lutando todo dia, trabalhando todo dia para fazer bem feito. Coisa boa. O senhor falava aí sobre o CAET e muito me alegra ver hoje a forma como muitos atletas lidam com o senhor enquanto secretário. Porque há um tempo atrás, há um passado não tão distante, a gente não via pessoas irem até os secretários para tirar uma foto, para fazer menção, principalmente nas redes sociais. E hoje, principalmente na Secretaria de Esporte, a gente vê que os atletas fazem questão de quando ou chegam, ou mesmo quando querem
fazer suas honrarias, procurar a Secretaria de Esporte e dizer: Josenildo, eu quero tirar uma foto com o senhor. E como é que o senhor se sente, né, nesse papel? Eu me sinto feliz. Eu me sinto muito grato por tudo. E é quando a gente diz, no mundo esportivo, a gente diz assim, fala a mesma língua. Né? Fala a mesma língua. De fato, Faldísio, eu, com 10 anos de idade, eu já frequentava o campo do Asa. Porque as pessoas, por mais que as coisas se modernizem, tudo e tal, mas as pessoas tratam dessa forma, é campo do Asa. E eu frequentava lá quando não existia grama, quando não existia iluminação, que o jogo começava às 3h15, né, às 15h15. E assim, com 10 anos de idade, eu pude ver Garrincha, que foi um fenômeno do futebol mundial, um dos nossos ídolos do futebol do Brasil, chegar lá no estádio municipal, vestir a camisa do Asa, disputar uma partida pela equipe do Asa. Ao final do jogo, eu vi Garrincha pegar o par de chuteiras e dar de presente a um jogador que nós tivemos também arapiraquense, saudoso Zé de Lira. Então, com 10 anos, eu já acompanhava tudo isso lá dentro do estádio municipal. Então, você vai criando um conceito, você vai conhecendo pessoas. Você chega, né, em algum local, eu gosto de andar no espaço público, eu gosto de ir ao mercado público, eu gosto de ir ao supermercado, eu gosto de ir na pelada um dia de domingo, numa comunidade, ver tudo mais, entender o que está acontecendo. E eu não faço isso com esforço, eu faço isso com prazer. Então isso é que é importante para você poder chegar e ter o reconhecimento. Quer seja como torcedor do Asa, quer seja como radialista que sou, quer seja como secretário de esporte, né? Quer seja como jogador de futebol amador, que joguei muito nas comunidades por aqui, e aonde você chega sempre tem alguém que relaciona você ao esporte. Eu joguei com Josenildo. Josenildo foi meu secretário de esporte. Josenildo eu conheço de criança frequentando o estádio municipal. Então tudo isso é muito importante. Você não faz uma coisa forçadamente. E isso que você falou, dessa relação com os atletas, com as pessoas que chegam, que pedem para tirar uma foto, tem muito a ver com a confiança. Não dá para você criar falsas expectativas, prometer, não cumprir. Não, você tem que se esforçar para fazer respeitando. Domingo me causou uma emoção muito grande, né? Chegar no estádio e crianças virem correr e pedir para tirar uma foto, que legal, secretário e tal, não sei o quê. Por quê? Porque esse trato tem que ser um trato de formação de caráter, e você não pode enganar essas pessoas. Você tem que tratar essas pessoas com respeito, com consideração, tudo mais, e é isso que eu tenho feito. Das crianças, como passei o final de semana, eu fui todos os dias para o estádio, sexta, sábado e domingo. Eu podia ir lá numa abertura, ir lá no encerramento, mas não, eu fiz questão de acompanhar a maioria dos jogos. Então você vai criando essa relação. Hoje eu já conheci todos os observadores dos clubes e tal, não sei o quê. Aonde você chegar, você tem uma relação. E é muito importante ver o pai de uma criança num relato que fez abertamente através das redes sociais, e eu não trabalho para ser o melhor, eu trabalho para fazer bem feito, para fazer o melhor pela minha cidade, o melhor pelo meu povo, o melhor pela relação esportiva que me proponho a ter com eles. Então isso é muito importante, e é isso que eu tenho feito todo dia. O Caete, a gente tem visto e percebido a revolução que tem acontecido. Dá gosto de ir ao Caete. Como é que aconteceu toda essa estratégia aí, essa inovação? Não é uma coisa fácil de ser conduzida, porque
digamos assim que o CAET tem duas direções, porque o CAET ele funciona como centro de apoio às escolas em tempo integral e nos domingos, feriados, dia santo, não sei o quê, é uma atividade da Secretaria de Esporte, né? Da Secretaria de Esporte. Quando eu assumi, aí o prefeito disse, Josa, cuida lá do CAET, vê lá o que é que tu pode fazer, porque verdadeiramente poucas cidades, ou talvez eu diria a você que aonde eu andei, não encontrei um ambiente tão relacionado ao esporte. Foi outro alcance a longa distância do prefeito Luciano Barbosa, que adquiriu aquele clube do servidor, o CAET, com recursos próprios. E hoje é um patrimônio de Arapiraca, é um patrimônio da prefeitura. Eu fui, por exemplo, no início, quando assumi, Aracaju. Lá em Aracaju foi recebido pelo Osto. O Osto é aquele ex-jogador que atuou na seleção, que atuou no Fluminense, o Coração Valente. Né? E eu liguei para o meu amigo pessoal, Ricardo Rocha, e disse para ele, Ricardo, capitão, preciso falar com o Osto. Ele disse, a hora que você quiser. Vou ligar para ele agora, o Osto é gente muito boa e vai lhe receber. No mesmo dia, Ricardo me retornou e disse, ó, a agenda está marcada lá com o Osto. Eu fui. E lá a gente comentando, eu mostrei as fotos do CAET e tudo mais, ele disse, rapaz, e assim, com muito respeito, mas a Secretaria de, de Esporte do Estado lá funciona dentro das instalações do Batistão. Né? E ali a gente tem um complexo esportivo, com piscina semiolímpica, com a área social de qualidade, com um ginásio de esporte nos padrões técnicos exigidos, com um campo que provavelmente alguns clubes profissionais não tenham no seu dia a dia para treinar. Né? E a gente tem ali um complexo esportivo, que é esse que a gente trata de CAET, que a gente trata do Clube do Servidor, e a gente acordou toda aquela estrutura para uma relação social do servidor. O que é que a gente fez? Deu intensidade aos domingos, aos finais de semana, nos feriados, com música ao vivo. Fizemos uma seresta assim marcante com o Alvanildo, a participação popular, com as pessoas participando, e o servidor feliz, o servidor contente, o servidor que vai lá, que passa o final de semana. É interessante, porque lá a gente permite que as pessoas possam levar a sua cervejinha, o seu refrigerante, o seu tira-gosto. É o clube que você encontra essa facilidade de relação. E aí eles vão, se acomodam embaixo das árvores, tem churrasqueira lá pronta para o uso coletivo, né, da comunidade, dos servidores públicos, e isso foi muito importante. Aí o prefeito me chamou e disse, você deu vida nova ao CAET. O CAET agora ganhou vida, o CAET está como de fato nós imaginávamos que fosse. Então, aos domingos tem atividade esportiva no ginásio, atividade esportiva no campo, a prática social lá na parte social do clube, a piscina com manutenção, com qualidade de uma água boa, bem tratada. Né? E quando a gente tem oportunidade, eu tenho dito lá para as pessoas que trabalham comigo, sendo atividade da igreja, quer seja evangélica, quer seja católica, a prioridade número 1. Então você chega às vezes lá no domingo, aí você tem um ginásio super lotado, né, com as pessoas da igreja num momento de oração, num momento de integração deles, mas a bola está rolando lá no campo com outro público, com outras pessoas, está rolando lá embaixo na piscina, com música ao vivo, com isso, com aquilo outro. Tem as quadras de areia, né? E é isso aí. Então é o CAET que a gente não encontra nas grandes cidades, um complexo esportivo dessa natureza,
mas encontra em Arapiraca, com recurso próprio, dentro da projeção que o servidor público merece. Hoje nós temos um patrimônio histórico na cidade de Arapiraca que se chama ASA, né? E estivemos aqui com o grande Nivaldo Barbosa, né? Ex-presidente da... Doutor Nivaldo, ex-presidente da OAB Alagoas. Grande figura. Isso, surreal. E ele falava, né, sobre o ASA. Falou aqui pra gente sobre o ASA. E o doutor André Chalub também falava sobre o ASA. Que agora é o vice-presidente. Isso, grande... O homem agora tá patenteado, rapaz. É apaixonado pelo ASA, né? E o ASA em si, hoje, dá gosto de se ver. Nos dias em que tem um grande show no estádio, as famílias se reunirem para ir assistir a grande atração que é o ASA. Já cortei o seu raciocínio? Mas deixa eu só finalizar. Então, como é que lida aí a relação Secretaria de Esporte com o ASA, né? O grande ASA. Deixa eu te falar. É outra coisa assim importante. Eu tenho umas ideias e acho que a gente vai colocar em prática em algum momento, né? Porque só sabe a diferença do que existia ali e do que existe hoje quem conhece como eu conheço. E eu falo com propriedade, porque eu conheço aquilo ali, né, na palma da mão. Eu conheço na palma da mão. Eu me lembro que o meu saudoso pai dizia: que agonia é essa de almoçar 11 horas da manhã para chegar meio-dia e o jogo começa 3 horas da tarde. Né? Aí eu dizia: não, mas é porque eu tenho que ir. Mas é porque eu já infiltrado naquele mês, daqui a pouco eu vou poder falar disso, eu sou o diretor de futebol mais jovem da história do ASA de Arapiraca. Daqui a pouco eu vou entrar nesse mérito também. Então, de fato, mudou muito. Né? E mudou através das ações do governo Luciano Barbosa. Cada um tem a sua importância. O saudoso Agripino Alexandre tem uma importância muito grande. Foi o Agripino que começou a mexer ali no estádio, mas eu me recordo muito bem que no segundo mandato do Luciano, ele me ligou e disse: Josa, tu vai viajar? Aí eu disse: vou não, prefeito, vou ficar aqui. Eu disse: eu também não. Então vamos lá para o estádio para a gente demolir aquele muro da frente e já começar a fazer uma fachada modernizada, na arquitetura, uma coisa diferente e tal, não sei o quê. E eu me lembro, porque assim, era visível a gente chegar na porta do estádio e não sabia se era um estádio ou se era um cemitério, né? Porque era uma coisa muito antiga, muito antiga. E aí nós recrutamos os equipamentos, as pessoas envolvidas, né? Secretaria de Obras, eu na época era secretário de Urbanismo, e nós fomos lá e demolimos tudo aquilo. Existia um fosso, né? Existia um fosso, e a gente trabalhando porque a gente precisava correr contra o tempo para deixar o campo em condições ideais para que o ASA pudesse jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Aconteceu tudo repentinamente e a gente precisava deixar nos padrões, porque era injusto com o torcedor. Na hora de poder ver um jogo de tamanha importância, de um campeonato brasileiro de Série B, né? E a gente não ter justificativa para dizer para o torcedor: o ASA vai disputar em Maceió, em Aracaju, em algum lugar, mas não vai poder disputar aqui. Tornou-se um desafio. O prefeito levou a mesa de trabalho dele para o estádio. Nós trabalhamos dentro do estádio, né? E naquela correria toda para modernizar o estádio. E nós tivemos uma boa participação do ASA na Série B, mas a melhor de todas foi ouvir do Ney Franco, na ocasião técnico do Coritiba, que esteve aqui com o Coritiba, e logo depois convocado para a seleção do Brasil, e o repórter a nível nacional dizer assim: diga 2 coisas boas da Série B. E ele dizer: o estádio de Arapiraca e o ASA de Arapiraca.
Isso é motivador, isso é importante para a gente ter um reconhecimento, porque a gente sabe da estrutura que tem, por exemplo, o clube que o Ney trabalhava, que era o Coritiba. Mas a gente fez o que aqui? Dentro das nossas condições, mas assim, a gente procurou fazer o melhor. O melhor do campo de jogo, o melhor da iluminação. Eles pediram para fazer um projeto luminotécnico com um padrão tal. Nós fizemos acima do que existia, da exigência. Então, assim, boa iluminação, bom gramado, bom acolhimento, ficava sempre alguém para receber os árbitros, para levar uma lembrança de Arapiraca, para, naquela relação de vestiário, o acolhimento, de oferecer o melhor. E isso foi fundamental. A gente cresce juntos. O ASA eleva. E é isso que a gente tem feito. Atualmente, esse ano mesmo, por exemplo, o prefeito Luciano Barbosa ajudou o futebol profissional, ajudou aos dois, ao ASA e ao Cruzeiro. Ajudou aos dois, profissionalmente, uma ajuda que eu desconheço em toda a região. Agora, na Série D do Campeonato Brasileiro, nós recebemos aqui o pessoal do Petrolina. E quando a gente fala da ajuda que o prefeito Luciano Barbosa, através da Prefeitura de Arapiraca, dá aos clubes profissionais, eles se assustam. E foi isso que aconteceu. Foi um choque. Quando eu disse isso lá em Aracaju para o Washington Coração Valente, ele não acreditou. Ele disse, é o Estado? Eu disse, não, é a Prefeitura, é o município. Quando nós dissemos aqui para o diretor do Petrolina, lá no Clube do Servidor, lá no CAET, ele disse, eu não acredito. Eu digo que vocês recebem o quê? Zero. E quando você faz uma relação de cidades, você está equiparando duas cidades com potencial de crescimento, de projeção de crescimento, né? Provavelmente Petrolina tem até um poder econômico, pelo seu movimento de fruticultura, dessas coisas, maior do que Arapiraca. Mas era zero, não ajudava absolutamente nada. Então, quando a gente faz isso, a gente incentiva, mas é importante que se tenha o olhar para os garotos da base, para que se tenha um investimento na base, porque a gente não tem tido esse olhar assim com aptidão, com vontade de abrir mercado de trabalho para essas criaturas. E assim, infelizmente, o futebol do Brasil tem caído muito, o rendimento do nosso futebol não tem sido empolgante como em outras épocas, e nos resta apoiar oportunidades. Eu acabei de te falar do evento que nós fizemos, mas agora mês que vem a gente já vai ter outro no mesmo padrão, nas mesmas condições, para sentir o que eu senti lá. As mães vibrando, gritando, aquela alegria, o incentivo, levando água para as crianças e tal, não sei o quê. Então é isso, gerando oportunidades para que de fato a gente possa testemunhar a curto, a médio e a longo prazo uma inserção social através do esporte. Ser diretor esportivo já é uma responsabilidade muito grande. E ser o mais jovem, como é que foi isso? Na verdade, também foi outro grande desafio. O ASA foi, assim, naquela ocasião, eu diria a você que uma grande faculdade. Uma grande faculdade. Eu aprendi muito, porque a primeira oportunidade que eu tive foi através de seu Antônio Rocha, o pai da Célia Rocha. E ele me disse assim, você vai para a base, vai tomar conta da base. E eu fui para a base. No fechamento daquele exercício, o senhor Antônio saiu, o Paulo Tenório assumiu. E o Paulo Tenório disse, esse rapaz não tem que estar na base, ele tem que estar aqui no profissional com a gente. Porque ele demonstrou uma capacidade de articulação, de relação com os atletas, assim, uma coisa diferenciada. E nós vamos dar essa oportunidade para que ele venha para cá.
E eu fui, muito jovem, a turma, de dirigentes assim bem mais velhos do que eu, né? Mas assim, existia uma relação confortável, de confiança, de boa relação. Isso foi muito importante para mim. Naquela ocasião, eu fui para São Paulo, né? Fui para São Paulo para buscar o goleiro César, que era um dos grandes nomes do nosso futebol, um goleiro reconhecidamente capaz, faleceu esses dias aqui em Maceió. E o César estava no Corinthians Paulista, lá no Parque São Jorge. Titular, jogou num domingo pelo Corinthians contra o Fluminense no Maracanã. Na ocasião ele se machucou e pediu para sair do jogo e os mais experientes disseram a ele, não saia, fique que a bronca que der a gente segura. Mas a pressão nos considerados grandes é muito grande. E o que é que aconteceu? Na segunda-feira, na reapresentação lá no Parque São Jorge, os patenteados deram as costas para o César e o César foi considerado o culpado da derrota para o Fluminense no Maracanã. Ele se chateou, ficou magoado e pediu para vir embora, queria voltar para Alagoas. E na ocasião ficou essa possibilidade e eu fui lá. Cheguei lá, conheci Adilson Monteiro Alves, pai, e Adilson Monteiro Alves, filho, os dois dirigentes que mandavam no futebol da democracia corintiana, com Sócrates, com Casagrande, com Caçapava, com Amaral, né? Só tinha fera, parecia um zoológico aquele negócio lá. E então, eu fui lá, conversei com eles e tal, não sei o quê, e convenci, e trouxe o César a custo zero para o Asa. O Asa não gastou absolutamente nada naquela ocasião. E lá na ocasião, o Adilson Monteiro Alves, pai, olhou para o filho e disse assim, esse rapaz está habilitado a trabalhar no departamento de futebol do Corinthians em janeiro. Se ele quiser, ele pode voltar para cá e ficar aqui com a gente. E aí, eu tinha acabado de inaugurar uma loja de modas e presentes. Era, naquela ocasião, para os tempos atuais, era também uma loja moderna de arquitetura. Funcionou lá onde funciona aquela agência da Caixa Econômica, ali na Praça Manuel André, ali na Lúcio Roberto. Boa, sei. É uma loja que era um magazine, tinha de tudo. Então, ele disse, você está habilitado, você pode vir. Mas eu tinha loja aqui, um compromisso firmado com meu pai. Aí eu fiquei com receio, eu disse, vai que lá dá errado, como deu para o César. O César nutriu uma expectativa e deu errado. E depois, como é que eu vou fazer para voltar para a loja? Aí eu não aceitei o desafio, mas fiz uma boa relação naquela ocasião. Nesse mesmo dia que eu estava em São Paulo, aí eu jantei lá num dos mais famosos restaurantes de São Paulo com o Leão, que era goleiro do Palmeiras e da seleção brasileira, e Luciano do Vale, que é um nome, né, gigantesco da comunicação do Brasil. E naquela ocasião aí, esse meio, você vai conhecendo muita gente, vai, né, e vai se aproximando e você vai criando um elo de ligação. Aí depois ele me disse, ó, você pode ficar lá na região Nordeste como representante do Vadicure. O Vadicure era um empresário de futebol que, naquele momento, só ele tinha conseguido efetivamente fazer uma transação internacional. Aí o Vadicure gostou, né, da minha desenvoltura lá, conversando, depois aí disse, a gente conversa depois e tal, não sei o que eu precisava entender onde eu estava pisando, o que eu estava fazendo, com quem eu estava me relacionando, e aí acabou não dando certo porque entraram outras pessoas pelo meio, e aí eu fiquei meio assustado, não deu para firmar essa parceria com o Vadicure, mas ficaram amigos, a gente se falou até um tempo, aí o ciclo da vida vai modificando, vai, né, você acaba perdendo contato, mas enfim, foi lá que eu aprendi muito, foi lá que
Eu gostei muito. Em 91, tem aí as fotografias, as coisas que mostram quando a gente foi vice-campeão do estado, tomaram o nosso título, que era uma coisa difícil, porque você pegava um CSA, né, com a força empreendedora do João Lira, um CRB com Manuel Gomes de Barros, todo mundo com poder de investimento, e a gente aqui lutando, brigando, e nós conseguimos o vice-campeonato estadual em 1991. E quando a gente fala, quando eu abro esse discurso de incentivo à prata da casa, não é uma coisa de hoje, não. Eu não estou usando isso com o tom político, não. Eu estou falando do que realmente eu já fiz lá atrás. Nós tínhamos Riva, Pitico e Berinho, um trio de meio campo genuinamente arapiraquense. E foi naquela ocasião, naquele momento, naquela... Então, assim, está comprovado. É possível a gente gerar oportunidades para que os atletas daqui, para que as pessoas que têm capacidade possam surgir para o mercado de trabalho passando pelo ASA, passando pelo Cruzeiro, passando pelo futebol arapiraquense, para depois gerar e buscar outras oportunidades lá fora. Então, assim, o mundo do futebol não é uma relação de hoje. Aí as pessoas dizem assim, pô, tu tem história para contar? Tem, porque eu vivi. Né? Só conta a história quem tem para contar, na verdade. Quem não tem vai ficar iludindo, conversando, besteira, não sei o quê, papapá, 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 e a gente vai na luta para fazer o que de fato é necessário fazer. Coisa boa. O senhor também carrega nos seus ombros o título de um comentarista de peso. Né? Tá afastado das rádios? Ou como é que tá essa relação com a rádio? Não, eu não diria afastado, mas assim, eu não estou com aquela intensidade. Por incrível que pareça, eu tenho um quadro lá em casa que está lá a minha primeira carteira de radialista, que foi em 1994. Ah, poxa. 1994. Há 30 anos atrás. É uma história. Aí os caras, não sei o quê, mas eu falo com propriedade, porque assim, eu não tenho dificuldade. E alguns radialistas, a gente carrega isso, porque assim, nos tempos atuais, tem quem goste mais do Asa do que Dr. André Chalub? Não tem. Mas ele não vai lá e não faz o comentário dele com propriedade. Eu brinco com ele, eu digo, Chalub, você é bom porque não perdeu uma aula. Foi a todas. Não sou filho. Grande Trabalhar, né? Mas assim, eu fiz oficialmente. Eu já tinha começado um pouco antes. Foi quando o sindicato começou a apertar, e aí a gente fez um esforço para ter essa carteira provisória, e desde 94 eu fiz. Mas tem coisas que caem no meu colo, eu vou fazer o quê, rapaz? Sou de Deus, sangue bom. Então as coisas acabam caindo, aí veio para cá. E isso eu devo ao Nelson Filho. Foi o Nelson Filho. Disse, rapaz, você tem desenvoltura, você é capaz de fazer. E eu comecei a fazer, na primeira ocasião, ele achando que ia me deixar à vontade na cabine de rádio aqui. Aí acabou o primeiro tempo, esse homem saiu. 15 minutos de intervalo para você desenrolar ali quando você não tem experiência é uma eternidade, bicho. Não é coisa fácil, não. Entendeu? Quando eu procurei o Nelson aqui na cabine, ele não estava. Aí eu disse, peste do neguinho me deixou só aqui, né? Aí você tem que relaxar e ir atrás. Então foi a partir desse momento. Aí eu tive a oportunidade de iniciar os meus trabalhos na Rádio Novo Nordeste. Depois fui para a Rádio 96. Trabalhei também na Líder FM. Fiz para a Rádio Difusora de Alagoas. E tive o privilégio de poucos receber um convite da Rede Globo de televisão, do Sport TV, que eu achei que fosse brincadeira. A Globo não vai abrir um microfone se você não tiver capacidade, se você não for capaz. E eles
me ligaram, uma moça me ligou e disse, é o Josenildo Souza? Eu digo, sou. Ela disse, aqui é da Rede Globo, do Sport TV. A gente vai precisar dos seus trabalhos para fazer Asa e Paraná pela Série B. Aí eu disse, isso é presepada de Nelson Filho. Ele mandou alguém ligar para depois ficar fazendo uma gozação aí. Eu disse, moça, aqui em Alagoas, quem é que representa vocês? Aí ela disse, não, nós não temos representante. Quem narra pra gente é o Madison Delano. Aí eu disse, então peça para o Madison me ligar, porque eu conheço o Madison. Se o Madison me liga, para mim, era uma coisa oficial. Se não, eu tinha receio de ir, porque assim, fizeram um estudo dentro do estado e fizeram a escolha por mim. Aí eu disse, beleza, porque assim, o modo que você fala é um modo cadenciado, de qualidade, você tem boa leitura de jogo, você enxerga o jogo. Então assim, vou pedir para o Madison ligar. Daí a pouco o telefone tocou, Josenildo, rapaz, Madison Delano. Ô Madison, o que é que há? Eu disse, rapaz, o pessoal da Globo está querendo falar com você. Eu disse, agora eu mando ligar, porque agora eu sei que é verdade. Né? E aí ela voltou a me ligar e me perguntou se eu estaria disposto. Eu disse, estou, tranquilo. Aí ela disse, quanto é seu cachê? Aí eu disse, agora, Globo, né? Aí ou eu peço muito para nunca mais fazer, ou não fazer até esse, ou então eu disse, me diz uma coisa, você quer me contratar ou você quer fazer isso casualmente, né, para esse momento? Aí ela chegou e disse, não, há uma ideia da gente fazer depois e tal, mas assim, a emissora quer saber quanto é o custo do seu cachê. Aí eu disse, homem, é melhor você perder de uma coisa que você não contava, não vai lhe fazer falta naquela ocasião, do que você passar pelo ridículo de pedir um cachê que merecesse pagar ao Caio Ribeiro, por exemplo, nos tempos atuais. Aí eu disse, quer saber uma coisa? Manda um documento, eu assino abrindo mão do cachê. Se depois vocês tiverem interesse, aí é uma outra situação, é uma outra coisa, mas eu quero botar na minha grade curricular o argumento de poder dizer, eu fiz Asa e Paraná pela Série B, pela Rede Globo de televisão, pelo Sport TV. Comentei Brasil e Colômbia, né, Brasil e Colômbia, pela Rádio Novo Nordeste. Fiz Asa e Flamengo e Asa no Maracanã. Quem é que vai fazer isso mais? Vai demorar outros 100 anos para aparecer outro para fazer lá. E eu fiz ao lado do Nelson Filho. Nós formamos uma dupla aqui, né, de muita qualidade, de muito respeito. A gente chega na rua, as pessoas dizem assim, e aí, rapaz, quando é que vocês vão voltar? A gente sente falta. É muito bom. Às vezes você chega no mercado público, passa lá e diz, bom dia. E o cara diz, aí é o comentarista de peso. Então, assim, é gostoso, é bom, é salutar, é prazeroso. Isso foi importante para o meu crescimento pessoal, né? A gente ter o reconhecimento de outros profissionais. Eu fui presidente da Associação dos Cronistas Esportivos de Alagoas. Eu fui para um encontro lá em Campinas com feras da comunicação do Brasil inteiro, né? E por uma coisa ou por outra, chegar alguém assim e dizer, já acompanhei o seu trabalho, você é bom, você fez um trabalho de qualidade. A gente tinha um jogo que interessava na Série B e a gente acompanhou o seu trabalho. Então isso nada paga, não tem cachê que possa pagar isso. E assim, eu, graças a Deus, tenho também o reconhecimento popular pelo trabalho que eu fiz e faço no rádio. Campeonato passado eu fiz um trabalho para TV Asa, né? E fiz com muito prazer, muito gostoso você ter o reconhecimento das pessoas, do que você fez, e eu fiz pela minha relação com o Asa. E eu ia falar isso e acabou cortando o raciocínio. Tem radialista que tem dificuldade, tem radialista que vive aqui e não torce pelas coisas daqui. É assim? É um absurdo isso, mas assim, o sentimento dele é por quê? Porque nasceu nele o que nasceu em mim aqui com 10 anos de idade. Então eu sou Asa para o que der e vier. Eu sou Asa desde criança. O meu neto tem 6 anos de idade, Guilherme Souza, e está lá já
discutindo, perguntando, vovô, e o asa, quando é que começa, quando é que vem, e tal, não sei o quê. Então, esse menino vai poder ter um sentimento duplo lá na frente? Não vai, porque ele vai ser sempre asa. Vai ser sempre asa, porque a gente veste a camisa do asa nele, a gente leva ele para o estádio, não é assim? Então, isso vai crescendo e vai aflorando no seu coração. Então, assim, eu fiz todas as vezes até doía. Você precisa ser verdadeiro. Se você não for verdadeiro, quem está lá embaixo, na arquibancada, olha para cima assim e diz, rapaz, esse gordo filho da puta não está vendo esse jogo aqui não, não é não? O cara diz, ele não está vendo esse jogo não. Porque, porra, o Flaudício está ali, não deu um chute, ele está dizendo que o Flaudício foi o melhor de campo. Então você tem que ser justo, você tem que chegar e aplicar as suas considerações em cima do que você está vendo. Então é isso, tem sido outro momento assim maravilhoso, importante. Tem alguns convites, por exemplo, recebi do meu amigo André Luiz, lá de Recife, o convite para fazer um jogo. Você está em Recife fazendo Asa e Santa Cruz e Asa, no Arruda, e daí a pouco aí Ralf de Carvalho bate na porta, entra, aí bate nas minhas costas assim, porra, você é bom, hein, velho? Então, não sei o quê. Então, isso é que gratifica, isso é que traz felicidade. E eu estou também nessa história. Ah, coisa boa, alegria. Pessoal, que coisa boa, né? Bater um papo com uma pessoa tão inteligente no nível do Dr. Josenildo Souza. Para mim é uma alegria enorme tê-lo aqui. E faz parte, né? Faz parte desse centenário, né? Dessa história. Flaudício, aí, casualmente, eu estava na rua aí, e o cara disse assim para mim, disse, rapaz, o DDI Podcast é tão bom, que você chega lá, o Flaudício já lhe chama de doutor. É pro cara conseguir o DR é difícil, mas lá é ligeiro, não é, Luiz? Coisa boa. A gente bateu um papo aqui, tem batido papo aqui mensalmente com alguns atletas. E dentre tantos atletas que passaram por aqui, né, a gente bateu recentemente com Carminha, né, que é uma senhora, e nós ouvimos aqui a história dela, que após se aposentar, né, após estar em casa, como qualquer uma outra pessoa que poderia se acomodar, ela sai do comodismo e começa a ir a treinar, né? E o apoio da secretaria tem sido fundamental. E eu queria ouvir do senhor como tem sido aí essa parceria com um atleta, e eu aqui bem mencionei, idosa, negra, e através do esporte ela saiu da depressão, né? Verdade. Olha, eu vou te confidenciar uma coisa. A nossa relação com a Carminha partiu exatamente quando eu cheguei na secretaria, eu me aproximei. Mas a gente já se conhecia há muito tempo, porque ela é irmã do Uractan, e o Uractan foi um amigo que estudou comigo na escola Quintela Cavalcante. Então, quando a gente puxa o rolo, em algum lugar você tem uma pontinha que você se aproxima de alguém. Então é o seguinte, quando eu cheguei na secretaria, aí eu conheci assim, mais profundamente a Carminha. Aí eu achei interessante, eu disse, rapaz, tudo isso que você colocou aí, tudo isso que você falou, e tem algo muito melhor do que isso. Ela tem sido inspiração para outras pessoas. Para outras pessoas. E a nossa embaixadora, Carminha, viajou daqui para Aracaju e disse, secretário, o senhor consegue transporte? Consigo. O prefeito não negou absolutamente nada do ponto de vista de oportunizar para essas pessoas, né? E assim, eu disse, Carminha, se você me garantir a lotação de um ônibus, eu já fiz para provocar, para incentivar, para gerar oportunidades para outras pessoas. Se você garantir, Carminha, vocês vão sair daqui no domingo às 4 horas da manhã. Tu imagina o jogador profissional quando vai jogar em Aracaju, e eu vou no mesmo destino. Eu fui chefiando a delegação do ASA, queria que você visse a estrutura de hotel, de alimentação, de lanche, de tudo. Uma estrutura de time de série B. Estrutura boa. E você sai daqui 4 horas da manhã para chegar em Aracaju às 6h30, calçar o tênis e correr.
É esforço, cara. É muita luta. Eu digo, se você me garantir a lotação do ônibus, eu consigo o ônibus com o prefeito. Porque assim, eu não posso liberar um ônibus e chegar aqui e ter 2, 3 corredores. Aí é um estrago. Eu preciso fazer essa coisa bem feita. Ela disse, não, secretário, eu garanto. Garanto e garanto. Então, junto o povo. Que horas vão sair? 4 horas da manhã. Eu disse, 3h30 eu estou lá no bosque. O senhor vai? Vou. Não vou para Aracaju, eu vou para o bosque. Para a gente se despedir, levar uma mensagem lá em nome do prefeito Luciano Barbosa. Mas 3h30 da manhã eu estarei lá. Aí ela disse, beleza. Eu cheguei. Quando ela chegou, eu já estava. Ela disse, eu não acredito não. Eu disse, pois é. Cadê o povo, Carminha? Está chegando. Daí a pouco, encheu, lotou o ônibus. Lotou o ônibus. Aí eu falei, me despedi, desejei boa viagem, boa prova lá, tal, não sei o quê. Carminha foi embora. E eu tenho dito, é a nossa Carminha e sua turma, né? E assim, tu sabe como no meio da comunicação tem muita coisa, no meio esportivo também tem. Aí as pessoas, Josenildo, você está dando muita moral para a Carminha. Pô, mas eu tenho que reconhecer o que a Carminha faz, cara. A Carminha tem que chegar aqui, tem que ser recebida de forma honrosa, como qualquer um outro. Vá lá e conquiste, que eu faço a mesma coisa com você. A mesma coisa eu faço com você. Não tem escolha, pô. Não tem escolha. É orgulho para nós. É uma embaixadora. Chegou lá, pegou o telefone, quando eu olho, Carminha. Secretário, vou lhe passar aqui para o prefeito de Aracaju, que eu estou com ele e ele quer falar com... Rapaz, muito obrigado. Pô, a maior delegação que chegou aqui em Sergipe foi de Arapiraca, tudo mais e tal. Carminha, e essa senhora aqui? Ela nunca correu, vai correr hoje. É mesmo, Carminha. E aí, como é que faz? Não vai correr hoje. Aí foram lá no domingo, na segunda-feira, eu cheguei 8h30 da manhã na secretaria, tá lá a Carminha com um monte de troféu, um monte de medalha, da maioria deles que ganharam, inclusive a mulher que nunca tinha corrido. Então é uma fonte de inspiração, a gente tem que incentivar, tem que motivar, tem que gerar a oportunidade, né, para que daquela turma outras pessoas saiam fomentando, saiam incentivando. Mandamos para Aracaju, mandamos para Maceió, mandamos para Caruaru e para mais umas 2 cidades aí e tudo mais. E ela tem se transformado, de fato, em uma referência não mais nacional, numa referência do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro. Como o Kevin também, que aqui estivemos juntos, né? Kevin tornou-se um grande amigo, tornou-se uma grande referência. E é merecedor de uma família que a gente não pode dar um tratamento que não seja honroso, que não seja verdadeiro. E outros, e outros, e outros. Né? Fizemos uma prova de motocross aqui que ganhou referência para o mundo inteiro. Dessa prova saiu o garoto que está até acidentado aí, né? E que tem sido uma referência do Brasil inteiro. Mandamos ele para várias provas aí por fora, tudo mais. É isso. Gabriel, é isso. Eu vou até fazer uma visita ao Gabriel essa semana. Isso é o que gera confiança. Isso é o que gera confiança. Eu não quero só o Gabriel nos honrando com os troféus. Na hora das dificuldades, eu preciso ir lá na casa do Gabriel. Saber como é que está a família do Gabriel, como é que está o pai do Gabriel, como é que está o Gabriel. Não é assim? Verdade. Então, assim, isso é o que faz você ter reconhecimento. Isso é que faz. Às vezes o cara chega, aí eu vi essa semana tem um dito no meio do futebol que quando o cara chega aqui e quer falar do que não sabe, aí o cara jogou aonde, né? Assim? Jogou aonde? Mas é isso. Coisa boa. E fiz questão de trazer em pauta a dona Carminha, porque por mais que sejamos amantes do futebol, mas a Secretaria de Esporte ela não se volta apenas para o futebol, né? O senhor bem ressaltou aí, Kevin, né? Do Taekwondo. O Gabriel, que é do motocross, Carminha, que é uma corredora aí. De rua. Isso. Então, assim, e tantos outros.
Esteve aqui também conosco uma karateca, né? Filha do Andrade. Sim. Grande atleta. O Andrade, né? é um grande incentivador também, né? Sim. Fizemos recentemente com a Dandara, outro grande evento lá no Clube do Servidor, né? E, enfim, hoje em dia, naquela outra ocasião que eu fui, muito se falava especificamente do futebol. Verdade. E hoje não fala. A gente fez um grande evento aqui só para mulheres do beach tênis. Né? A gente apoiou, ajudou, tivemos juntos. Né? Então, assim, há uma diversidade hoje muito grande. Tem coisas que às vezes fala e você precisa ir lá no Google para conferir, para saber o que está acontecendo aí. E também, no próprio futebol, é interessante que surgem novas modalidades, como por exemplo agora o X1, X1 que é algo totalmente novo e inovador, né? 1 contra 1. O futsal a gente apoia o time do Asa, que disputa campeonato aí importante, entendeu? Lá fora, então há uma diversidade muito grande. E o caminho é esse, é incentivar o esporte profissional, mas tomar como base o esporte amador. É muito legal, é muito importante você entender que essa criançada, por um motivo ou por outro, independente da sua escolha, do raio de atuação que ele possa fazer, mas ele se sentir acolhido, se sentir... ontem eu recebi o Júlio César. O Júlio César é um menino do beach tênis. Hoje ele está consagrado dentro de um reconhecimento a nível mundial. Também é outro arapiraquense, daqui do bairro Brasília. Uma grande figura também, um jovem. Né? Ontem a gente conversou bastante e tal, não sei o quê, e a gente vai tentar também ajudar para ver o que é que pode fazer. Fisiculturismo. Né? O cara foi lá fora, representou Arapiraca, fez um trabalho belíssimo. O Alexandre Negão também. Boa. Outro grande Alexandre Negão. Alexandre Negão, que a gente tem ajudado, tem apoiado. E a gente tem feito o que é possível fazer. E às vezes a gente faz mais do que o possível. Né? Porque não deixa de ser uma luta. A gente ir atrás para juntar documento, para organizar, para tudo isso. Mas, assim, é um momento que gera prazer. Nós estamos indo para o centenário de Arapiraca. O senhor faz parte dessa história. E quais são as prospecções para 2025? Eu acredito muito pela capacidade de gerenciamento do prefeito Luciano Barbosa. Eu acredito muito que ele fará uma gestão ainda melhor do que ele fez nos 3 mandatos que ele esteve. Ele tem força de trabalho, é disposto, tem inteligência e capacidade para gerenciar tudo isso. Então, assim, eu vejo que quando a gente acha que não tem mais o que fazer, mas a cidade vai crescendo muito, isso é lei do engano, entendeu? A cidade vai crescendo muito nos 4 cantos. E aí ele aproveita esse momento que ele dá um giro na cidade fazendo política, mas ele ali está de olho vivo, olho aberto, vendo o que precisa ser feito, tudo mais. Ainda hoje, na hora do almoço, eu estava em casa e o rapaz trabalha comigo e disse, vieram 2 moradores aqui da rua Maria de Lourdes, que as pessoas falam Rua Preta. Quem foi? Disse, o Cícero e o seu Luiz. Foi. Tá bom. Então diga a eles que venham mais tarde. Quando eu vou saindo, eles estavam na porta. O que há, rapaz? Disse, não, José, assaltaram a Rua Governador e assaltaram a Rua da Alegria. E essa Rua Preta aqui, deixaram esse dente aqui, vocês não gostam da gente não, e tal, não sei o quê. Aí eu disse, o senhor lembra que foi através do senhor que o senhor veio aqui, que era esburacado lá e tal, não sei o quê. Eu falei com a prefeita Célia Rocha na ocasião, e ela mandou calçar. Aí eu disse, lembro, e nós somos gratos demais por tudo que foi feito. Mas, assim, calçamento hoje é coisa do passado. Eu quero asfalto agora. Né? Então, assim, sempre tem algo mais a fazer.
né? Isso a gente está falando de infraestrutura, né? Mas assim, ele tem um grande sonho de fazer, de tornar as escolas em educação de tempo integral, né? Isso vai trazer um benefício muito grande para essa geração que está aí. Então, assim, eu acredito muito e eu quero muito que o Luciano possa fazer um trabalho de fato marcante, mais uma vez, né? E tem sido importante essa relação dele com o Daniel Barbosa, o Daniel que tem buscado as alternativas lá em Brasília para fortalecer. Porque uma coisa é a gente pedir a um deputado que não é nosso. Imagine você pedir a um deputado que é nosso e filho do prefeito. Isso. Então chega ligeiro e chega rápido, não é assim? Então eu acredito muito e estou torcendo bastante para que esse trabalho dos próximos 4 anos seja um trabalho de referência. Coisa boa. Quero agradecer aqui, diante das câmeras, ao doutor Josenildo Souza, né? Doutor Josenildo Souza, é isso mesmo. Quero agradecer aqui por toda a parceria, por ter confiado no Flaudísio, né? Ainda quando estávamos se formando, criando Focma, né? Juntamente com o DDI, e o senhor apostou na gente, acreditou e temos fortificado aí essa parceria. E eu espero que ela perdure aí por muito tempo. Flaudísio, na verdade, você só consolida uma relação através da confiança. Quando você faz com legitimidade, quando você faz com responsabilidade, quando você faz com dignidade, a tendência é crescer. E assim, não foi nada mais, nada menos do que as referências que eu tirei da sua pessoa. E naquela ocasião, você tinha me dito, olha, o doutor André Chalub, a gente se relacionou desde a faculdade e tal, não sei o quê, e eu automaticamente liguei. E aí, o Flaudísio, gente boa, menino bom, o Chalub me deu as melhores referências, né? Quando chega aqui, encontro você, um cara leve, com boas colocações, de formação, capaz de fazer o melhor, faz a comunicação sem maldade, faz a comunicação para comunicar e para levar a quem nos acompanha dentro da melhor qualidade. Então, assim, há uma reciprocidade nisso tudo. E eu estou muito feliz de poder ter estado aqui com você em mais uma ocasião. Muito obrigado, um forte abraço. Abraço de peso. Coisa boa. Quero mandar aqui um abraço para o grande doutor André Chalub, né? Mandar um abraço também para o Nelson Filho, que foi bem recitado aqui nessa mesa. Batemos papo com ambos aqui. Bate-papo muito bom, agradabilíssimo, como disse o doutor Tutimés Airan. É outro abnegado pelo Asa, né? Um lutador. Sim. Pelas coisas do Asa. Ele do nada ele liga, e aí, rapaz, como tá? Vamos ver isso, vamos ver aquilo, tudo mais. É de fato um grande amigo. A gente teve oportunidade de, na nossa adolescência, estudarmos juntos lá no Instituto São Luís. E isso é muito importante, é muito bom, porque quando você olha pelo retrovisor, aí você vê uma relação que se constituiu há tantos anos lá atrás e que ainda hoje vale como referência. O doutor Tutimés Airan é uma grande referência para todos nós. Coisa boa. Estamos indo para o centenário de Arapiraca. Mandar um forte abraço aqui para o prefeito Luciano Barbosa, prefeitura que tem nos recepcionado juntamente com a Secretaria de Esporte. Agradecer ao senhor, enquanto secretário de Esporte, doutor Josenildo Souza. E eu queria que o senhor externasse as considerações finais. Tá aqui a caneca do DDI, né? A caneca do DDI. Atualizada. Fazer os agradecimentos pela oportunidade, fazer os agradecimentos pelo papo tão leve. Quando a gente chega, aí você diz assim, bom, nós vamos até 5h30. Eu digo, rapaz, a gente vai ter assunto para tudo isso, né? Para tudo isso, e de repente o tempo passa que se fosse para conversar, a gente vinha até mais ainda. Eu quero parabenizar a você
pela condução, parabenizar a você por tudo que o DDI Podcast tem representado, né, a nível de uma comunicação sadia, equilibrada, de boa qualidade. E, enfim, é isso, é agradecer a oportunidade e dizer que estamos aí, prontos, preparados, preparado e à disposição. Aê! Coisa boa, coisa boa. Coisa boa. Pessoal, quero agradecer a você que tem acompanhado a gente, que tem chegado até aqui. Se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe, comente. Siga também as redes sociais da Secretaria de Esporte do município de Arapiraca. Siga também as redes sociais do Dr. Josenildo Souza, secretário de Esporte do nosso município. Siga DDI Podcast. E não me siga não, não me siga não. Siga o DDI Podcast. Não mande notificação pra lá não. Manda o DDI. Pessoal, brincadeiras à parte, meu muito obrigado. Que Papai do Céu continue te abençoando. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. Agora vamos pro recreio, né? Vamos pro recreio aqui. Coisa boa. Falar, olhando pro bolo, pro salgado. Eu quero agradecer aqui, ó. Refresque, né? Isso, refresque. Refresque a melhor água mineral, melhor refrigerante. Quero agradecer Croaçaria da Dressa, né? A melhor croaçaria de Arapiraca, quiçá de Alagoas, quiçá do Brasil. É isso mesmo. Fica no bairro São Luís 2. Colocar aí na sua localização, Croaçaria da Dressa, bairro São Luís 2, não tem erro, né? A melhor de Arapiraca. Vamos usar essa luta agora. Coisa boa. Valeu, pessoal. Se inscreve, compartilha, comenta. Valeu!